Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje vamos falar de medicação essencial na vida do cidadão. Conosco hoje a advogada Eva Guzmão. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço por estar aqui, né? Espero poder falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Com certeza. E conosco na bancada, meu parceiro, jornalista, apresentador, cantor, Bonifácio. E diretor da TV Vale, eu estava esquecendo. Isso aí, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. A Sônia me convidou e vamos falar sobre judicialização em caso de medicação. Medicação que é tão essencial, né, Sônia? É verdade. E às vezes é preciso entrar na justiça para conseguir alguma delas. É triste, né? É triste. A medicação, todo mundo tem direito? Então, a Constituição brasileira, ela prega que todo cidadão brasileiro, ele tem direito à saúde. Então, se para ter saúde é necessário um medicamento ou um tratamento médico, então todas as pessoas têm direito, sim. Mas como isso é garantido na prática? Então, o SUS, ele tem um rol, né, um PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes do SUS. Tem medicamentos que já constam ali, então as pessoas conseguem esse medicamento por via administrativa. Cada medicamento tem um protocolo, depende também se o medicamento é entregue pelo município, pelo estado ou pela União. Existe essa divisão de competência e a pessoa pede administrativamente. Agora, se o medicamento que a pessoa precisa não está naquele rol, naquele protocolo de diretriz do SUS, a pessoa ela necessita judicializar, né? Vir à justiça pedir que tanto o SUS ou os planos de saúde também, que têm a obrigação de oferecer os tratamentos, sejam compelidos a oferecer através da via judicial. Você comentou que existe uma lista de medicação. E tem medicação que não está incluso nessa lista. Como é que é feito a renovação dessa lista, né, Boni? Porque dá a entender que essa lista fica defasada a uma certa hora, Mas né? eu entendo que não está inclusa essa medicação por causa do valor dela? Às vezes, nem tanto assim. Uma das justificativas é o valor. Mas tem medicamentos de valor um pouco mais acessível que também não consta nessa lista. O que acontece cotidianamente? Os medicamentos, eles são renovados. A cada ano aparece cura de doença tal, determinado, ou medicamento mais desenvolvido. E existe todo um protocolo para ele ser inserido no SUS. E hoje o órgão que trabalha com essa inserção e incorporação é a Conitec. Ele faz uma avaliação daquele medicamento e ele dá uma sugestão para o SUS se insere ou não. Né? Então, tem que haver um pedido de incorporação e essa análise do Conitec para que esse medicamento seja inserido no SUS. E a barreira do valor, ela é bem utilizada como justificativa de não incorporação. Aí o Conitec sugere ao SUS e o SUS pode acatar a sugestão ou não. Quando não acata, ele costuma usar esse argumento de que é caro demais. De que é caro demais é o mais usual. Ou não existe comprovação científica suficiente. Existe isso também. Ou o valor que a pessoa paga ali, ela consegue fazer através de planos de saúde, por exemplo. Então, tem várias justificativas que o SUS usa e tem tratamentos que são assim, bastante antigos. Existe um requerimento, vem um outro tratamento no lugar e a gente ainda está naquela inserção do tratamento anterior. Você falou assim, com este valor que a gente paga, qual o valor que paga da medicação? Isso, por exemplo, ele informa que o medicamento, a sociedade tem capacidade para pagar. Por exemplo, um medicamento de R$100. É caro para o SUS incorporar, porque vai distribuir ele para um número considerável de pessoas, mas ele considera que um cidadão brasileiro que hoje recebe um salário mínimo consegue arcar com esse medicamento. E quem é que trabalha nessa frente pressionando o SUS judicialmente para poder incluir essa lista, para atualizar essa lista? Existe algum órgão que trabalha nessa frente? Normalmente são as associações, mães que têm os filhos em determinadas condições. Eu falo que todo o desenvolvimento social, a maioria deles foi dado por mulheres lutando por seus filhos.
Então, tem muitas pessoas que não lutam por si, mas quando tem um filho em determinada condição, ele luta pelo filho. Então, a gente reúne essas mães. Eu falo a gente porque eu também faço parte de uma associação e que luta pelo direito dos filhos, né? A minha filha também tem uma doença crônica. E nós estamos buscando, inclusive aqui em Governador Valadares, atualmente a incorporação de um tratamento para essa doença, que acomete a minha filha e uma parcela considerável de pessoas aqui em Governador Valadares. Você poderia falar para a gente que doença é essa? Sim, a minha filha ela tem diabetes tipo 1. Ela foi diagnosticada aos 6 anos, hoje ela tem 15 anos. E a nossa maior dificuldade é mostrar para as pessoas a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Existe um estigma muito grande social em cima da diabetes tipo 1, porque as pessoas pensam, é porque comeu muito doce, é culpa da família que não cuidou. E não é, a diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune. Não tem como reverter a situação, ela é incurável. E hoje existe um tratamento que é entregue pelo SUS, que são insulinas, e as tiras de aferição de glicose, e que não são capazes de barrar as comorbidades que a doença vem com o tempo. A partir dos 10 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, começa cegueira, risco de amputação, hemodiálise, e hoje tem um tratamento que a gente tenta incorporar ele ao SUS, que vai dar essa dignidade para essas crianças, que elas vão viver 33 anos a mais. Então, hoje a gente luta por esse tratamento. Ele se chama sensor de monitoramento contínuo de glicose. Já teve algum avanço? Nós entregamos o projeto de lei na Câmara essa semana, né? Então, tivemos o apoio da Câmara, de alguns vereadores, e a gente acredita que vai ser possível sim aqui em Valadares, porque já é feito isso em alguns municípios. Então esse projeto precisa avançar em âmbito municipal. Isso. Está nas mãos dos vereadores. Isso. E para o município, esse custo seria muito alto? Porque costuma que o município veta o projeto com o argumento de que o custo é alto. Isso, e é isso que a gente tenta mostrar quando a gente quer incorporar qualquer medicamento, qualquer tratamento no SUS, é que é mais barato você promover a saúde do que o desgaste dela. É mais barato para o município hoje arcar com esse tratamento do que arcar com um transplante renal, com um transplante ocular, às vezes é irreversível, com UTI, porque essas crianças elas são hospitalizadas no mínimo uma vez ao ano, todas elas. Então a gente consegue evitar essa questão de hospitalização, amputações. Então, é mais barato para o SUS e para o município tratar e prevenir do que tratar a comorbidade que ela vem. Né? Após os 10 anos, já foi comprovado estatisticamente que a diabetes tipo 1, ela limita consideravelmente essas crianças. É uma corrida contra o tempo, que a criança vai crescendo e a família vai correndo. E me fala uma coisa, como é que está a adesão a essa proposta? Porque as pessoas que não sabem, elas nem sabem que poderiam se unir e pressionar os vereadores para eles votarem a favor. Sim, nessa reunião que nós tivemos essa semana, eu até mencionei que a diabetes tipo 1, ela existe, os primeiros registros 500 anos antes de Cristo. Então, é uma doença, registros, né? Então, ela deve existir há muito mais tempo que isso. E nós avançamos pouco em termos de direito. Não é nem considerado deficiência. Mas quando um diabético tipo 1 ele vai renovar a habilitação dele, enquanto nós temos habilitação para renovar a cada 10 anos, eles é a cada 2 anos. Então, nós avançamos pouco. Por quê? Porque é uma doença limitante e cansativa, inclusive para a família. Minha filha vai fazer 9 anos de diagnóstico, tem 9 anos que eu não durmo uma noite completa. É mais cansativo cuidar de um filho com diabetes tipo 1 do que de um bebê recém-nascido. Né? Porque a partir do diagnóstico é um risco de morte iminente. Então, várias vezes na madrugada, e todas as mães que têm filhos com essa doença sabem disso, que 2, 3 vezes na madrugada ela tem que acordar e ver se o filho está vivo. Ou está precisando de uma colherzinha de açúcar, porque precisa tomar insulina, e durante a madrugada corre o risco de baixar demais. E esse tratamento que a gente quer incorporar aqui no município, ele permite que a criança está dormindo, a glicemia baixou ou subiu demais, aciona um alarme no meu telefone.
Então, dormindo, o meu telefone aciona um alarme, eu me levanto e vou cuidar da minha filha. Se estiver uma glicemia muito alta, eu aplico insulina. Se estiver muito baixa, eu dou uma colherinha de açúcar para ela. Isso eu estou promovendo a vida da minha filha, né, enquanto ela corre um risco realmente de morte todas as noites. E para o município é um custo mensal de R$630. Esse é o custo desse medicamento, desse tratamento, né? Porque existe uma estimativa de quantas crianças tenham essa doença aqui em Governador Valadares? A estimativa é que seja 5% do público diabético. São vários tipos de diabetes, a estimativa é 5%. Nós não temos números aqui em Governador Valadares. E é uma das lutas que isso tudo é o processo que a gente tem que seguir para incorporar um tratamento ou medicamento no SUS. Nós precisamos mapear essas pessoas. Aqui não tem um cadastro unificado. Então, nos vários postos de saúde, existe o cadastro de quem procurou os postos de saúde. Mas o que nós, enquanto associação, queremos implantar é que houve diagnóstico, foi hospitalizado, quem atendeu aquela criança, aquele adolescente, que notifique o órgão, notifique o município, para que a gente tenha um cadastro. Hoje nós temos um grupo de mais ou menos 100 pessoas aqui em Governador Valadares, entre crianças e adultos, né? Porque é uma doença que vem da infância, mas essas crianças crescem e a doença não tem cura. E é um número representativo, né? Agora, a questão do município, a questão do tratamento. As pessoas que têm plano de saúde, você viu, você já tem um plano de saúde, mas geralmente tem aquele percentual que às vezes você tem que pagar no final do mês ao plano de saúde fora a sua mensalidade. E a pessoa tem um plano de saúde e não tem muito, às vezes corre de usar para não ter aquele custo. Como é que fica nessa situação? A pessoa que tem plano de saúde, ela também tem direito à medicação, ao apoio do SUS? Sim, toda pessoa que é um cidadão brasileiro, ele tem direito aos recursos que o SUS disponibiliza. O SUS, quando ele incorpora qualquer tratamento, ele também incorpora um protocolo. Nesse protocolo, ele condiciona as pessoas que são aptas a utilizar. Então, administrativamente, as pessoas que estão inseridas naquele protocolo, muitos deles têm protocolo, por exemplo, de idade, né? Medicamento apenas para crianças entre 4 e 18 anos. Agora, o quesito renda não entra nesses protocolos administrativos e tem plano de saúde ou não tem, também não entra nesses protocolos. Normalmente são questões mais de idade, condição da doença, avanço da doença. Então, são vários esses protocolos que a gente tem. Agora, judicialmente, já muda um pouquinho a figura, porque os processos judiciais, eles são muito demorados, né? Então, a gente pede uma liminar para que o juiz adiante esse tratamento e no decorrer do processo a pessoa vai recebendo até que o juiz dá uma decisão. E quem tem plano de saúde e uma renda que ele consiga arcar com esse valor do tratamento, normalmente não é concedido liminar em face do SUS, né? Mas em face do plano de saúde, basta que eu comprove que o plano de saúde está em dia, que o medicamento está no rol da ANS. Se ele não está no rol da ANS, que ele configura uma exceção àqueles, porque o rol da ANS, ele é exemplificativo, não tem condição dele colocar todos os tratamentos, medicamentos existentes ali. Quais são os passos para que a pessoa consiga essa medicação? É ir ao médico, definir qual que é a patologia, tem que ter alguma documentação específica para levar até os órgãos competentes para a liberação da medicação? Como é que funciona? Os medicamentos que são negados pelo SUS, que não existem no protocolo do SUS, ou o plano de saúde ele não oferece, porque o plano de saúde ele nega muitos tratamentos, mesmo os que estão inseridos ali, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é a definição da comorbidade, da doença que acomete, e um relatório médico bem detalhado. O relatório médico ele tem que dizer a doença, quais os riscos da falta desse tratamento, e também informar se não existe outra alternativa que se equipara em termos de tratamento. Então, o médico descrevendo isso bem detalhadamente e os riscos, é importante que tenha os riscos, porque um juiz, quando ele pega
um pedido de medicamento, ele vai analisar. Existe um risco na demora? Essa pessoa tem que receber esse tratamento imediatamente? Então, aí, nessa questão, está a competência do advogado orientar tanto a família quanto o profissional médico que vai fazer esse relatório, separar os exames para comprovação da doença. E o relatório, ele é complexo, né? Dependendo da doença. Por exemplo, nós fizemos tempos atrás, para ajudar a filha de um amigo, ela teve atrofia muscular. Eu confundo porque são duas. Tem ela e tem a outra que ela teve, que é em bebê. E aí, ela precisava de um medicamento muito caro. Fala-se que é o medicamento mais caro do mundo, que é a Zolgensma. Né? Mas tem um outro medicamento paliativo que a criança toma até aguardar sair. O Zolgensma. O Zolgensma, entendeu? E aí a gente correu atrás e para conseguir montar o processo foi difícil, porque a gente teve que ir atrás do médico e o médico nunca havia feito um relatório para aquele tipo de doença, para aquele tipo de pedido, entendeu? E assim, aí eu tive que pegar um relatório de outro médico que fez para outra criança, para exemplificar para esse médico, ele seguiu os mesmos parâmetros, porque a criança tinha praticamente a mesma idade. E aí ele seguiu os mesmos parâmetros para a gente conseguir. E aí a gente conseguiu entrar e tudo. Só que a criança não aguentou até esperar, até chegar o medicamento, entendeu? Ela não aguentou, foi muito triste. E é terrível a gente ter que... É agoniante pra gente. Eu não era da família, eu conheço o rapaz, ele pediu ajuda e a gente entrou e foi pra cima. E aí conseguimos levar a criança para Belo Horizonte para receber o atendimento lá. Colocaram um respirador, aquele respirador. Aí eu entrei em contato... O mais bacana é a rede de apoio. Porque eu entrei em contato no site, tem um site do INAME. Eu entrei em contato no site e o pessoal abraçou a causa. Eles já tinham toda uma equipe, pessoal de fora já ligando, porque é rara a doença. Então, assim, já ligando e ajudando. Aí eu fiz contato com uma mãe de Manhuaçu, que tem um filho na mesma situação, e ela me explicou como foi. E, inclusive, depois que a filha dela tomou a dose desse medicamento, ela conseguiu fazer a filha dar uns passinhos já. E coloca tem um equipamento e a criança dá uns passinhos. Porque essa doença, ela faz o quê? Ela enfraquece os músculos da criança, ela vai perdendo os movimentos do braço. Aí são vários sintomas, né? Tem tem a perna de sapinho, que é a perna da criança. Ela vai perdendo todos os movimentos. E, por fim, o músculo, o diafragma dela para de se movimentar, ela não consegue respirar. Mas, e aí até falecer. É terrível. Porque a criança vai morrendo aos poucos. E os pais naquela correria desesperadora para conseguir a medicação, e é a medicação mais cara do mundo. Então, assim, custa 2 milhões, se não me engano, 2 milhões. E assim, para conseguir, nossa. E essa criança de Manhuaçu conseguiu em tempo hábil e conseguiu a medicação. Eu não sei como está hoje, mas naquela época ela deu uma aprumada. E é uma coisa milagrosa, porque aplicou em um dia, daí a 3 dias a criança já apresentou uma melhora, que a mãe ficou assim, encantada. A mãe da criança só chorava, né? Porque bate um desespero, é uma coisa terrível. É desesperador, é angustiante, né? Para uma mãe que recebe um diagnóstico desse e se depara com um valor tão alto para a manutenção da vida da criança. Nós tivemos uma situação que está até ainda divulgando, que as famílias elas recorrem ao judiciário e às vaquinhas. O que vier primeiro é o que vai ser utilizado. Só que medicamentos tão caros como esses... Não tem vaquinha que consegue atingir 2 milhões. Amparar, né? Nós tivemos uma situação recentemente de um caso em que o medicamento ele ainda não tem comprovação científica suficiente. Então, ele não consegue nem ser judicializado, porque tem isso também. Não consegue ter essa judicialização. E a cura desse medicamento é super complicado de existir porque é raríssimo. Então, as indústrias farmacêuticas não veem lucro para existir essa cura. E tem um caso no Brasil, uma situação muito complicada, uma doença super rara, e um pai lá no Canadá, ele teve essa doença no filho, ele buscou o auxílio médico e os médicos disseram para ele, não tem cura. O seu filho, após os 20 anos, ele provavelmente
vai estar em estado vegetativo. Esse pai, não se conformando com essa situação, ele vendeu as coisas que ele tinha, tirou do próprio bolso, pagou pesquisas científicas, mudou de país, descobriu o medicamento, a cura para o filho dele e para mais 3 pessoas. Esse pai fez isso. O medicamento que eles conseguiram construir salvou a vida do filho dele e mais 3 crianças. E essa situação aqui no Brasil, esse pai no Canadá, ele fez esse compromisso. A dose cura 4 crianças. Existe um caso no Brasil. Essa família do Brasil, ela se reúne com mais outras 3 no mundo. E a vaquinha, ela é global. Porque não faz o medicamento para uma pessoa só. Né? Então, eles têm buscado, né, essa luta. Então, a luta por toda transformação social, ela parte de famílias inconformadas. Famílias que não aceitam aquele diagnóstico e a perda de um filho. Né? Então, no meio de tanta dor, eles buscam todos os meios para um filho sobreviver. Por isso que eu falo que são pais, são principalmente mães que curam doenças, porque às vezes a gente não tem força de lutar pela gente, mas por um filho a gente não troca de roupa. Verdade. Né? Agora, ganhar um processo e não receber a medicação a tempo, como é que fica? É triste. Eu falo que quando eu escolhi trabalhar nessa área, eu falo que são propósitos, né? A minha filha adoeceu e eu precisei lutar por ela. O tratamento dela hoje custa 70 mil anuais, 70 mil reais por ano. E judicializei, houve uma demora, eu fiz uma vaquinha no ano que ela adoeceu, conseguimos o tratamento para 1 ano e após esse ano chegou o que foi judicializado. Mas o tratamento nesse valor a gente consegue através de vaquinha, né? Agora 1 milhão, 2 milhões, a gente tenta mostrar para o poder público que uma vida não pode esperar. E nós temos que nos unir, né? E ter voz, principalmente num país como o nosso, né? E muitas crianças se perdem, muitas pessoas se perdem no meio dessa corrida. Por mais que a gente tente estar ali, enquanto advogados, todos os dias, batendo na porta de fórum, correndo atrás do juiz, se há um recurso, a gente viaja, a gente vai onde está o Tribunal Superior, pede por socorro, pede por urgência, mas tem casos que realmente a família perde uma vida em razão dessa demora. Classe social, na hora de ter um sim, conta? Um sim judicial, eu não tenho percebido essa diferenciação, não. Pelo contrário, eu tenho visto muita imparcialidade em termos de urgência. Mas a falta de condição de pagar o medicamento tende a colocar esse tratamento, esse pedido judicial na frente, né, na fila. Então, aqueles que precisam mais, eles têm mais urgência e não têm condição de comprar. E é um argumento que a gente tem usado nos tribunais superiores. Esse mês, a gente teve uma decisão que foi aborrecedora, triste para todo o país, que foi julgado um tema, chama-se tema 6 do STF, que negou a judicialização de medicamentos. Então, saiu em várias notícias, em vários jornais, como se fosse uma vitória. Medicamento não pode mais ser judicializado. Vírgula, existem exceções. Tem 6 requisitos aí. Eram 3, agora são 6. Então, dificultou. Se os processos já eram demorados, agora demora ainda mais. O relatório médico, ele tinha força de prova, agora não tem mais. Ué, então o que é que vai ser uma prova se o relatório médico não pode provar que aquela doença é grave? Quem vai provar? STF, bobo. É demais pra mim. Agora, todas as pessoas terão que ser submetidas à perícia judicial. Se tem toda uma documentação que prova a doença, para que eu quero fazer uma perícia em cada pessoa? E a perícia é feita por quem? Por um profissional do Estado. Por exemplo, aqui em Minas, é um NATJUS
do Estado. É tem então tem um setor em Minas que atende o Estado com relação à perícia. Porque Sim. existem perícias em várias áreas. Aí a pessoa pode ser perito, ela pode ser... ela vai lá, concorre no edital, não é isso? E ela pode ser perito de direito, pode ser perito de N situações. Mas nesse caso aí tem um perito próprio, um setor próprio? Sim, que é o Natjus. Que é o Natjus, que é extremamente defasado. Né? Eu tenho perícias, por exemplo, que são feitas por um profissional ali, né, do Estado, um perito médico, mas que não é da especialidade dele. Mas você vê uma solução, mesmo que a longo prazo, que as pessoas não venham a precisar da justiça para recorrer a uma medicação? A solução é união, força, comoção social. São as pessoas se unirem, um coletivo. Como a gente tem feito em relação à diabetes, como as mães de crianças autistas fizeram no decorrer do tempo e tem sido, elas têm recebido direitos. Têm recebido esses direitos, agora, segurar o direito aqui na mão, a gente ainda tem que caminhar muito. Né? Em países fora do Brasil, existem determinadas doenças que a partir do diagnóstico a pessoa recebe todo aquele amparo do Estado, o melhor tratamento. Aqui a gente tem que provar que aquele tratamento é digno. Então a gente tem tido assim, muita dificuldade de solucionar isso, até porque as pessoas divulgam e propagam a informação, o SUS não entrega. O plano de saúde não é obrigado. E não é bem assim. O plano de saúde ele é suplementar, ele tem uma obrigação com as pessoas que pagam, né? E o SUS ainda mais. O SUS, você paga ali, todos nós pagamos e não conseguimos nem mensurar o quanto é pago através do SUS. E o plano de saúde é uma obrigação contratual e eles não têm cumprido sequer o que está ali no contrato. Tem vários casos que o resultado de um processo é não, mas também tem vários casos que o processo é sim. Quando você recebe um não e, infelizmente, a situação piora, como é que fica a situação? Porque se nós erramos, a gente paga um preço. Alguém errou neste processo, como é que fica? Quando o não vem do judiciário, nós temos recursos em até última instância. Mas, quando uma família perde um ente querido ali, nós não vemos penalização de quem julgou, de quem demorou. Né? Então, eu creio que até por isso que tem acontecido tanto. Não existe uma responsabilidade. Posso demorar porque se a pessoa morreu, eu não vou ser responsabilizado. Entendeu? E enquanto, na verdade, aquela pessoa morreu pela demora da resposta. E quem demorou tem o sangue nas mãos. Eu penso que tem. Né? E ela deveria ser responsabilizada por isso, a justiça, por ter demorado. Porque se não tivesse demorado, talvez teria salvado aquela pessoa, aquela criança. Né? Infelizmente, tem acontecido com muita recorrência. Né? Eu me lembrei que o nome da doença é atrofia muscular espinhal. É AMI. O nome da doença. Da menina lá de Manhuaçu. Não, é de Manhuaçu e daqui de Governador Valadares. AMI, atrofia muscular espinhal. Geralmente as pessoas internavam toda quanto é medicação que você tomava no dia a dia, o hospital te dava no dia que você internava, você não levava nada de casa. Hoje as coisas têm mudado um pouco e já existe hospital que, se você tem o uso habitual de medicação, você tem que levar essa medicação, eles só vão acrescentar a medicação daquela patologia ali que você foi para consultar ou que você internou por algum problema. O que seria correto? Eu creio que o correto, se a pessoa está sob a tutela daquele hospital, é o hospital oferecer todo o tratamento que a pessoa precisa ali naquele ambiente hospitalar. A não ser que seja um medicamento que não esteja nem no rol do SUS, nem no rol dos planos de saúde. Eles não têm aquele medicamento ali. Mas medicamentos de uso habitual, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de pressão, um diabetes, né, são medicamentos que têm corriqueiramente ali, dentro do ambiente hospitalar. Então, na minha opinião, ele deveria sim cobrir e cabe às famílias fazer essa cobrança. Até porque se a pessoa não fizer uso daquele medicamento
ele vai continuar hospitalizado, a condição dele pode, inclusive, piorar. Geralmente eles pedem o medicamento para a família levar. Pede para levar. Eles pedem, ó, qual medicamento você toma? Eu tomo remédio de pressão. Então traga, por gentileza. Eles sempre fazem isso. Agora, o hospital particular, ela está falando que existe um rol, né, de nomes. O hospital particular, ele tem direito a pegar no SUS aqueles remédios que estão no rol ou não? Ele tem que comprar, já que o hospital é particular. Vai atender os planos de saúde. Eles compram. Os planos de saúde, eles fazem a aquisição dos medicamentos que estão ali dentro do hospital. Agora, se é um medicamento de uso exclusivo do SUS, porque tem medicamentos que não podem ser nem comercializados. Então, esse medicamento, existe uma retirada, o SUS envia certa quantidade e o hospital particular, ele faz a aplicação. Tem medicamentos que são proibidos, é proibida a comercialização deles. Qual é o tipo de medicamento? Então, por exemplo, morfina. São medicamentos que não podem ser comercializados por outro órgão que não seja o SUS. E aí, nesse caso, o hospital particular, ele vai lá, informa para o SUS que precisa daquele medicamento e ele paga por esse medicamento ou ele tem direito de fazer a retirada gratuitamente? A retirada, ela é gratuita. Uma criança, ela está acometida de alguma patologia. Além da medicação, ela tem algum benefício do governo? Ela teria um benefício se essa doença, se essa condição é reconhecida como deficiência. E se a família está inserida nos critérios do Estado, que hoje é uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. A diabetes tipo 1, por exemplo, as crianças por si só não têm direito, porque ainda não foi reconhecido como deficiência. A gente sabe que para entrar com um processo tem custo. E a gente sabe também que os benefícios também são muito pequenos. E geralmente quem precisa do benefício são pessoas que têm uma situação financeira ruim. Mas quando pega uma mãe que tem um problema dentro de casa para defender essa causa, como é que essa mãe reage como advogada para ajudar uma outra mãe? Eu tenho dentro do meu escritório, né, requisitos. Inclusive, eu tenho uma parcela de pessoas que eu atendo pro bono. Então, 20% dos meus atendimentos são para as mães que não têm condições de arcar com o advogado. E até para não prejudicá-las dentro do processo, porque a gente ainda recebe decisões que falam assim, tem condição porque pagou um advogado. Eu ponho dentro do processo o contrato pro bono de que essa mãe não arcou com os honorários advocatícios. Mas sem o atendimento, eu não consigo deixar nunca nenhuma mãe, principalmente se tratando de diabetes. Né? Tanto criança quanto adulto, são pessoas que eu sei como é a dor, eu sei como é o sofrimento, a falta de tratamento, até onde isso vai dar, e eu vou acompanhando até a pessoa receber o tratamento. Então, quando chega o tratamento em casa, é a mesma alegria que eu tive quando eu recebi o tratamento da minha filha. É complicado, né? Você vê uma pessoa ali, às vezes, precisando, você tem que entrar com o processo, como você disse, né? Hoje em dia, a palavra do médico, né? A assinatura do médico, no caso, já está perdendo já aquela... que antigamente o médico assinava como se um juiz tivesse atestado ali, né? Aquilo ali tinha valor, né? Então, assim, é muito dolorido a gente saber disso, que a gente sabe de pessoas que realmente precisam e pessoas que às vezes não têm tanta disponibilidade para ir atrás de um advogado, de ir ao fórum, lutar em defesa do filho. A gente espera, né, Bonnie, que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque uma mãe, eu acho que não vai mentir que um filho tem uma certa patologia e que ela precisa de medicação, que precisa de ajuda. E as vaquinhas, elas são excelentes, mas muitas vaquinhas, às vezes, você não acredita nela. Então, aí começa a complicar mais ainda a situação de uma mãe. Mas não acredito porque tem muita gente no Brasil que se aproveita da dor do outro para tirar algum benefício. E é geralmente gente que nunca sofreu uma dor como essa. Por exemplo, essa questão que tem acontecido de forma recorrente já chegou ao judiciário. Antes, o Estado era condenado a entregar um medicamento por liminar
seja em 48 horas, 75 horas, 30 dias, 50 dias. Quando existe um prazo e o Estado não cumpre, eu faço um pedido de bloqueio judicial das contas do Estado. Né? Hoje mesmo chegou uma resposta para mim, bloqueou das contas do Estado R$69 mil, que é o valor do tratamento dessa pessoa para 6 meses. O que acontecia antes? Eu informava a conta de um dos pais, esse valor era transferido para a conta dos pais, os pais faziam a compra e prestavam conta. Por conta de algumas pessoas que não faziam a prestação de contas, hoje o Estado de Minas Gerais, por exemplo, já tem adotado uma postura diferente. O que tem sido feito? Bloqueio o valor na conta do Estado e eu só envio esse valor, a pessoa do Estado, só envia o valor quando o fornecedor comprova que entregou o tratamento. Então, a gente tem tido esse embate porque o fornecedor, muitas vezes, ele não quer entregar o tratamento sem receber. Principalmente um tratamento de altíssimo custo. Né? Então, a gente tem tido ainda esse tipo de discussão com os fornecedores de que o valor está bloqueado, que ele vai receber, mas que primeiro ele tem que entregar. E estão sendo submetidos à multa. Multa de um teto de até R$50 mil, a maioria deles. Tem muitos fornecedores que, inclusive, informaram que não vão mais fornecer orçamento para quem está judicializando. E aí vai só dificultando. Por causa de comportamentos de algumas pessoas que não pensam que tem que seguir a regra, né? Que pensam no coletivo, né? É difícil. Doutor, como é que funciona a questão? A pessoa detectou que tem uma anomalia, né? Em qual momento ela deva procurar um advogado? Imediatamente, quando é proposto um tratamento e ele é negado. Né? O médico ele faz uma prescrição, muitos médicos deixam de prescrever o melhor tratamento porque sabe que a pessoa não tem condição de comprar. Então, vale também essa informação para os profissionais médicos de que a pessoa tem o direito de judicializar aquele tratamento e a pessoa vai recorrer ao plano de saúde ou ao SUS, receber aquela negativa, né, e já pode judicializar aquele tratamento imediatamente. E o que é analisado também? Se a pessoa cumpre os requisitos que estão dentro da Anvisa também. Aquilo não é um empecilho total, mas já é um avanço dentro de um processo judicial. Por exemplo, eu tive um processo recentemente de um medicamento que é a cura do nanismo, que muitas pessoas não sabem, que um bebê que nasce com acondroplasia, que é um dos tipos de nanismo, se ele tomar um medicamento, enquanto ele estiver em fase de crescimento, ele vai crescer aproximadamente como uma pessoa que não tem a doença. E esse medicamento, quando ele chegou ao Brasil, ele era aprovado para crianças a partir de 2 anos de idade. Esse ano, ele foi aprovado para bebês a partir de 6 meses. Então, quando a gente entrou com esse processo, esse bebê estava com 7 meses. E é caro esse medicamento? 1 milhão por ano. Não. E ele toma enquanto ele estiver em fase de crescimento. Então, se a gente partir do princípio de que um menino, ele cresce, vamos supor, até os 18 anos, né? Um médico vai falar melhor, mas enquanto ele estiver em fase de crescimento, ele tem que fazer uso desse medicamento. Mas durante a judicialização não existe aquele argumento de que, é uma anomalia? Sim, mas atrapalha a criança, ela vai, por exemplo, perder a vida por causa disso? Esse é o primeiro questionamento, é o primeiro questionamento. E no caso do nanismo, que muitas pessoas acham bonitinho, um bebê, né? Mas existe toda uma problemática atrás daquilo ali. Eles têm um risco de morte nos primeiros 2 anos, morte súbita. Sim. Eles não respiram direito. Eles têm problema também. A maioria não sai de casa, porque vai subir no ônibus, não consegue subir. Vai sentar numa cadeira, não consegue. Então, além da questão física e das várias comorbidades, eles têm problema na coluna, eles são sujeitados no decorrer da vida a várias cirurgias ósseas. Acaba que pra gente que não sente isso, acaba que por ver vários, a gente pensa que é normal, mas não é normal. A pessoa sofre muito. Sofre e a família sofre muito.
E é um medicamento que foi autorizado esse ano para criança a partir de 6 meses, e quando caiu nas mãos do perito, ele não indicou o medicamento porque ele leu a bula do ano de 2022 que indicava para 2 anos. Então, eu ainda, mesmo eu tendo colocado e descrito isso dentro do processo, a minha petição inicial tinha 400 páginas, explicando todas as condições, juntando todas as perícias médicas que eu encontrei no Brasil inteiro. Então, tinham mais de 30 perícias médicas Dá um nesse trabalho para processo, montar. provando para o juiz, olha aqui, dá certo, resolve, funciona, já tem várias crianças usando, né? E, às vezes, porque deixou passar, não li direito, não indica o tratamento. E essa criança, ela tem recebido esse tratamento, né, aqui na nossa região, e mesmo o Estado entregando, nesse caso foi em face da União Federal, que devido ao valor do medicamento é muito caro, e ele vem da Holanda e demora 45 dias para chegar no Brasil, ele chegou a ficar quase 20 dias sem medicamento. Existe algum site que as pessoas possam consultar e lá está descritos as patologias, né, que são contempladas com essas medicações gratuitas e relacionado às medicações também, que as pessoas podem olhar e falar, opa, essa medicação que eu tomo, eu posso receber ela gratuita. Sim, existe tanto o sítio do Ministério da Saúde. Escreve sítio mesmo? Ele busca no Google o site do Ministério da Saúde. E aí vem a descrição de todos os medicamentos. Existe um mecanismo de busca que a pessoa pode consultar tanto por medicamento quanto pelo nome da própria doença. Né? Então, e no estado de Minas também já existe toda essa listagem. Se você entra nas doenças, vem todo o protocolo do SUS que é oferecido ali, né, momentaneamente. Os tratamentos que não são contemplados, cabe a nós como cidadão cobrar dos nossos governantes, cobrar da população o apoio, né, e todo trabalho tem que ter um começo, a gente tem que levantar. Como eu falo muito para os meus clientes quando chegam até mim, o não você já recebeu, né? Então a gente tem que correr atrás do sim, com muito estudo, com muita coragem e muita paciência. Doutora, quero agradecer a sua participação e falar desse bonito trabalho, né, que é um trabalho que as pessoas, sem alguém protegendo elas, mesmo sem você conhecer, mesmo sem você não ter nenhum grau de parentesco, a gente acaba puxando aquela dor para a gente, quer ir atrás e quer ajudar, né? Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por estar aqui, é muito importante a gente falar, né? E eu aproveito também para trazer um pouco do foco para as pessoas aqui de Valadares sobre a diabetes tipo 1. A gente tem uma associação, o Instagram é Instituto DM1. A gente vai precisar do apoio da população nos próximos dias aí para correr atrás dessa incorporação do SUS que a gente tem buscado para esses pacientes. Com certeza. Obrigada. Boni, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite e sempre que você for fazer algum podcast com algum tema tão interessante como esse, pode me chamar, tá bom? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.